Seres bons, não desampares aquele que o mundo categoriza por mal, de vez que amanhã, esclarecidas nossas contas na justiça divina, é possível que as nossas virtudes venham a desejar. A pretexto de seres humildes, não te distancie daquele que a terra classifica por orgulhoso, porquanto um dia é provável que a nossa singeleza exterior, ao sol da verdade eterna, se reduz à vaidade e à ilusão. A pretexto de seres pacientes, não menospreze que aqueles que muito acreditam impulsivo e violento, porque na esfera da realidade sem mescla, basta vezes a nossa suposta serenidade não passa de ociosidade da mente e do coração. A pretexto de seres caridoso, não fujas daquele que a sociedade define como sendo ingrato e insensível, entendendo-se que em muitas ocasiões, ante a luz meridiana do conhecimento superior, a nossa pretensa superioridade é simples tirania do sentimento. Recorda que a semente limpa e que se baseia o prato de cada dia procede do chão escuro. Há na terra muita veste alva que, na essência, se tinge com o suor e com o sangue de irmãos sacrificados por duras exigências. Há muita roupa esfarapada, que aparentemente enlameada, ocultando corações sublimes e heróicos, de cuja dedicação se derrama resplendente brilho solar. Aprendamos então com Jesus a socorrer os pântanos da estrada, e de certo, do lodo que nos mereça compreensão e devotamento, surgir-á o lírio sublime do conhecimento e do amor, que, levantando as trevas do charco para a glória da altura, nos indicará, então, ao espírito deslumbrado, o excelso caminho da própria ressurreição. Essa é uma página psicografada por Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso querido Francisco Xavier, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E com essa mensagem inicial, como fazemos habitualmente, sempre na abertura dos nossos programas, desejamos boas-vindas a todos os irmãos que nesse momento nos permite que, de certa forma, entremos no cadinho da vida de cada um, seja no lar, no trabalho, no meio social, num momento de lazer, que nos dê a oportunidade de divulgarmos um pouco a nossa doutrina cristã, a doutrina católica. E por isso, é com muita alegria que, mais uma vez, damos por início o programa na terceira revelação. Meus amigos e meus irmãos, é um grande prazer, uma grande alegria renovada, recomeçar a trajetória no ano que se nos avizinha. Que esse ano seja proveitoso para todos nós, cheio de alegria, de paz, de tranquilidade, mas, acima de tudo, de consciência tranquila da nossa responsabilidade cumprida. Bem, sempre fazemos isso e continuaremos fazendo, sorteando um livro, por gentileza, da Livraria Oswaldo Cruz. A Livraria Oswaldo Cruz fica na Rua Alencar Lima, ali no Edifício Esperanto. Essa concorrência pode ser feita através do telefone 2235-4733, quero repetir, 2235-4733. O interessado pode ligar para esse número, deixar o seu nome, o seu telefone, e ao final do nosso programa faremos um sorteio de um livro gentilmente cedido pela Livraria Oswaldo Cruz. Meus amigos, esse programa, como nós dissemos entre linhas, tem a grande finalidade de lançar a doutrina cristã, a doutrina espírita, a ser melhor compreendida para aqueles, obviamente, que não estão em contato com elas, ou talvez até para esses mesmo que têm um certo grau de dificuldade ainda em compreendê-la, com toda a sua simplicidade e toda a sua profundidade de nos mostrar caminhos melhores. Embasamos-nos em 3 aspectos: a divulgação da doutrina espírita, principalmente na sua parte científica, filosófica e religiosa. Também nos preocupamos em desmistificar alguns conceitos que erroneamente queremos crer ou preferimos crer por falta de conhecimento,
alguns têm as suas posições relativamente complicadas à sua realidade. A verdade não corresponde a muitas das questões que alguns levantam e fazem questão até de apregoar, de divulgar, como disse, equivocadamente, por falta de conhecimento. E a terceira, a divulgação da verdade, que é a verdade do Espírito, é a verdade que de fato vai fazer com que nós, então, com um pouco mais de zelo, de compreensão e tenacidade, através da perseverança, da compreensão dos ensinamentos, possamos nos agregar à verdade, aquela que nos eleva, que faz de nós seres de melhor qualidade. Esses três aspectos nós abordaremos sempre ao início do nosso programa, levando em conta levar aqueles que nesse momento nos permitem estarmos em contato, apesar da diferença do vídeo, para poder esclarecer melhor das finalidades da doutrina espírita. Meus amigos, as nossas IEAs, que são as instituições espíritas ADs, as nossas casas espíritas, centros espíritas, como queiram, têm sempre suas atividades divulgadas entre nós no início do nosso programa. Então eu quero convidar o nosso irmão Alcindo, que dê as suas boas-vindas e, ao mesmo tempo, faça o primeiro anúncio da divulgação, por favor, das nossas IEAs. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos, aqui desse programa no qual nós procuramos trazer sempre o que de melhor existe dentro da nossa querida doutrina espírita. Queremos sempre mostrar a simplicidade e a facilidade com que nós vemos tudo isso que acabamos de ouvir nas palavras do Antônio Carlos. Realmente é muito importante que nós tenhamos a nossa atenção voltada para esses momentos tão importantes que vivenciamos. Inclusive, fazendo um pequeno adendo, eu acabo de vir lá o Oswaldo Cruz, onde eu fiz uma palestra falando sobre fome e sede de justiça, e na qual nós mostramos uma série de fatos que estão vivenciados no mundo que nós vivemos. A justiça divina é uma justiça importantíssima e que nós temos que buscar fazermos o melhor para nós e para os nossos. Precisamos entender quanto existe de maravilhoso, quanto existe de bom na terra em que nós estamos vivenciando os dias de hoje. No país como nós vivemos, com tanta facilidade, com tanta riqueza, de todas as ordens materiais, das ordens alimentícias, de tudo. É muito importante que nós aproveitemos tudo isso, mas de uma forma absolutamente equânime entre todos nós. Todos nós temos fome, mas nós não temos uma fome tão grande que possamos ou precisemos de retardar, estragar e não compartilhar aquilo que é tão necessário. Talvez alguém que já tenha sentido fome algum dia, por alguma razão da vida, não a parte econômica, eu não diria isso, eu diria até a parte, muitas vezes, de logística. É uma coisa impressionante sentir fome. Como um pedaço de pão, um mortadela, por exemplo, é tão impressionante no momento desses. Você tomar, às vezes, água, também é tão impressionante. Então, vamos nos concentrar nessa grande possibilidade que nós, brasileiros, em especial, temos de aproveitar o muito que nós possuímos e dividirmos com os nossos. Nós não precisamos de tanto para sermos felizes. Quantas vezes encontramos uma pessoa feliz que muito pouco tem? Se olharmos essa pessoa feliz com uma série de pessoas em volta, nós veremos que ele praticamente nada tem, mas tem muito mais felicidade, muito mais amor, muito mais carinho que a grande maioria de nós. Isso é muito importante. Mas lembrando as nossas instituições adesas, nós hoje teremos no Núcleo Espírita da Posse a reunião de quinta-feira, 20 horas, no Núcleo Espírita da Posse, palestra com Sandra Coronato, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Teremos no Núcleo Espírita do Retiro, lá na rua Hansbichen, 235, na comunidade do Alemão, a reunião pública, terça-feira, isto é, hoje, às 20 horas. Antônio Carlos vai me ajudar me dizendo quem é o palestrante de hoje lá, Antônio Carlos. É o nosso querido Arnaldo José da Silva, do que terei a satisfação de coordenar junto a ele.
falando do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vocês vejam que nós já teremos, dentro dessa semana, nos nossos núcleos espíritas, extremamente maravilhosos, colocações fantásticas, que serão, com certeza, muito aproveitadas por aqueles que tiverem essa oportunidade de acompanhar, de assistir e de ouvir sobre esses fatos. Antônio Carlos, agora você segue falando das personalidades do Espiritismo. Falaremos sim, com certeza, mas antes gostaria de lembrar que no próximo programa estaremos recebendo aqui com muita satisfação e, de certa forma, com certo teor de orgulho, os representantes dos núcleos agora citados. Representantes da posse e do retiro estarão conosco, dizendo do desenvolvimento, do trabalho que está sendo feito. Enfim, faremos um programa dedicado a esses núcleos. Aliás, Antônio Carlos, é muito importante que se diga, são pontos de luz naquela região e que vem congregando muitas pessoas que não tinham a facilidade de conhecer, de ouvir e de saber sobre a doutrina. Porque tenhamos a certeza, a locomoção entre os pontos não é muito fácil. Então, cabe a esses núcleos fazer essa parte de juntar as pessoas e levar o conhecimento. Conhecimento é sempre muito importante. Bem, voltando então às personalidades do Espiritismo, apenas comentando, temos feito isso corriqueiramente, porque é muito importante que as pessoas entendam que a doutrina espírita, apesar da sua simplicidade através dos seus ensinamentos, tem uma base intelectualizada que foi lançada na Europa e que começou a emergir a partir da publicação, em 1857, de O Livro dos Espíritos, através do senhor Allan Kardec. Muitas personalidades escolhidas a dedo pela espiritualidade amiga se fizeram, então, correlatos na divulgação da doutrina espírita. Já trouxemos em outras edições do programa, vou só relembrar, alguns nomes que muitos talvez conheçam, mas não custa relembrar. Falamos de Léon Denis, na França, de Camille Flammarion, da França também, de Gabriel Delane, na França. A França foi o celeiro da doutrina espírita. William Crookes, da Inglaterra, Arthur Conan Doyle, na Escócia, Ernesto Bozano, na Itália, Alexandre Akassakov, na Rússia, Charles Robert Ritchell, também na França, e hoje falaremos de Amália Domingo Soler, nascida em 1835 na cidade de Sevilha, na Espanha. Então vamos dar aqui uma breve comentário a respeito dessa nossa colaboradora com o lançamento da doutrina espírita. Ela, Amália, romancista, poetisa, costureira e grande expoente do movimento espírita espanhol, pela sua grande atuação como divulgadora e médium psicógrafa. Perdeu seu pai antes de nascer. Aos 8 anos de idade, começa então o drama em relação a uma deficiência visual que a acompanharia durante toda a vida, mas, graças aos esforços de sua progenitora, ainda que com grande dificuldade, aprende a ler. Aos 10 anos, começa a escrever poesias. Aos 18, publica os seus primeiros versos. Aos 25 anos, perde sua mãe, entrando então em outra fase muito difícil da sua vida. Debilitada, de saúde frágil, seus poucos recursos financeiros eram utilizados na manutenção do seu estado físico. Seu primeiro contato com o espiritismo se dá quando, numa noite, caminhando sem esperança de dias melhores, aparece-lhe sua mãe, que já estava desencarnada. Assustada, recorda-se então da religião e busca auxílio em uma igreja luterana. Em contato com as pregações, reacende-lhe a vontade de não desistir. Volta então a escrever e a costurar. Em tratamento com o médico homeopata Dr. Issani, recebe deste um exemplar periódico espírita El Critério, que circulava na época, despertando-lhe a curiosidade de buscar maiores esclarecimentos. A partir daí, Amália passa a escrever para revistas espíritas da época. Em 1872, escreve sua primeira publicação no periódico La Révélation, com o seu artigo La Fé Espiritista. Em 1875, passa a integrar as fileiras dos propagandistas da doutrina espírita. Amália, firmemente acreditando que seria errado
viver de espiritismo, continua a trabalhar de dia e escrever de noite. Em 1876, muda-se para Barcelona, convidada que foi pelo grupo espírita Círculo da Boa Nova, na esperança de melhores condições de trabalho. Em 9 de maio de 1879, apresenta-se então a ela o seu guia espiritual, Padre Germano, do qual nós, certamente espíritas, já lemos e já ouvimos falar. Em 1891, Amália escreve suas memórias, psicografadas com orientação do Padre Germano, intitulada Memórias do Padre Germano, muito conhecida no Brasil. Em 22 de maio de 1897, publica o primeiro número do periódico A Luz do Porvir. Escreveu para vários periódicos espíritas, dentre eles O Critério, A Ideia de Deus, O Espiritismo, A Gazeta da Catalunha, Revista de Estudos Psicológicos, A Revelação. Desencarnou em 1909, aos 73 anos de idade. Como percebe-se, irmãos, algum desse relato que nós fizemos dessa pequena anamnese dessa irmã, em colaboração com a doutrina espírita, há alguns aprendizados aqui que certamente nós, em tendo atenção, vamos destacar. Eu, em particular, até para conjugar com algo que tem acontecido na divulgação de alguns periódicos televisivos, jornais e revistas e rádio, a respeito dos espíritas terem a doutrina espírita como ganho de vida. E já naquela época, em 1872, ela, com pouco entendimento e com o surgimento inicial da doutrina, já trazia no seu espírito essa convicção de que não se deveria ganhar dinheiro com a doutrina espírita. Alcindo, nós temos que fazer um intervalo, mas eu quero te pedir que faça um pequeno comentário a respeito disso. Antônio, eu acredito que essa pessoa tão fantástica, porque, entendamos, hoje nós vivenciamos um mundo extremamente globalizado, extremamente fácil de nós fazermos divulgações. À época era muito mais difícil. À época você levava quanto tempo da Europa à América? Quanto tempo você levava de um país a outro? Então você vê que é uma pessoa que veio para cumprir uma missão. E cumpriu uma missão com galhardia, cumpriu uma missão, com certeza, muito bem amparada, muito bem escorada pelos nossos espíritos superiores para essa possibilidade. Porque você observa que as suas condições não eram as mais favoráveis, era uma pessoa que tinha talvez não grandes dotes culturais, mas que trouxe um trabalho maravilhoso, que foi progredindo, foi crescendo, como nós vemos muitos dentro da doutrina, como nós conhecemos a nosso nível, ao nível de Brasil, como nós vemos pessoas maravilhosas, um exemplo, por exemplo, como foi Chico Xavier. Entende? Que simplicidade, porque a grande realidade é que a doutrina é de uma simplicidade extrema. Você não tem nada que não seja simples, que não seja de uma facilidade de entendimento muito acentuada. Portanto, nós vemos essa nossa irmã, Amália Domingo Soler, como uma das grandes precursoras em uma época que não deveria ser muito fácil você ter uma opinião diferente do que a maioria tinha. Vivíamos um momento diferente. Ainda hoje é difícil, no mundo que nós vivenciamos, não apenas religiosamente, não, politicamente, de todas as formas que nós vivemos, das dificuldades de falarmos de formas diferentes. Mas, principalmente, à época, ela foi uma verdadeira desbravadora que nós temos que realmente aplaudi-la e agradecer pelo seu trabalho em prol da doutrina. Chegamos à conclusão, então, meus irmãos, que aquele que tem uma missão de divulgar algo superior sempre terá barreiras e dificuldades a serem superadas. É mais um exemplo de que, de fato, não há verdade e as ideias não se estabelecem sem dificuldade. Meus caros amigos, a gente espera que seja do contento de todos os assuntos que nós estamos trazendo e pedimos que nos aguarde mais alguns minutinhos para a mensagem dos nossos apoiadores e já voltaremos para a segunda parte do programa na terceira revelação.
Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 ao meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. De volta com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação, agradecendo a audiência dos amigos que nos prestigiam e abrindo as nossas portas para comentários, para críticas, para sugestões, enfim, queremos fazer um programa que seja de utilidade para que todos nós possamos sair satisfeitos com aquilo que nos é mostrado e nos é dito. Lembrando aos amigos que temos feito sempre nos nossos programas o sorteio de um livro da Codificação Espírita, por gentileza da livraria Oswaldo Cruz, fica lá no edifício Sinda, no edifício Esperanto, perdão, na rua Alencar Lima. O telefone para que esse sorteio possa ser feito, 2235-4733, 2235-4733, deixando o seu nome e o seu telefone. Assim, ao final, faremos o sorteio de um exemplar cedido pela livraria. Alcindo, mais alguma das nossas IEAs, por favor. Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, lá na Marciano de Magalhães 339, no Morém. Quinta-feira, reunião pública com Paulo Roberto Rocha, falando a lei de causa e efeito na Bíblia. Domingo, às 10 horas, reunião pública comigo, Alcindo Teixeira, falando sobre a sublime oração de Francisco de Assis. Segunda-feira, reunião pública com Luiz Guilherme Rodrigues, falando embriaguez dos sentidos. E na terça-feira, com Eline Gal, falando Ano Novo, novos projetos. O grupo União
Compreensão e Caridade, Lara Manuel Pimentel, no Quissamã, no dia 15, terça-feira, às 19h50, com Pedro Paulo de Souza, capítulo 20 do Evangelho, Trabalhadores da Última Hora. Também lá no GEUC, nós teremos, dia 17, quinta-feira, às 15h30, reunião com Maurício do Almo, falando sobre o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. E no dia 20, domingo, às 18h50, por reunião pública com Valcir Gonçalves, capítulo 2 do Evangelho, Meu reino não é deste mundo. Bem, estamos procurando sempre trazer amigos e irmãos que nos ajudam nesse momento, nos ouvindo e nos tendo a atenção, trazer assuntos que possam, de certa forma, aumentar o potencial do nosso conhecimento, ou talvez agregar, quem sabe, ou talvez mesmo esclarecer aqueles que não têm muita afeição. Hoje nós escolhemos um tema pertinente que é fundamental na nossa vida através do nosso procedimento, o pensar. O pensamento é ato fundamental e responsável pela nossa hoje situação. Hoje sabemos que o que hoje temos de bom ou de negativo é resultado do ontem da nossa forma de pensar, que gerou atos e gerou palavras. É muito interessante a gente ver que o próprio Cristo, na sua última passagem conosco na Terra, e lá se vão, segundo o calendário católico, 2019 anos, as mensagens que ele nos deixava já nos alertava, entre elas o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que faz parte do Sermão da Montanha, diz que bem-aventurados são os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Obviamente que Jesus, à época, e nós sabemos disso, usava de certas metáforas, só para que fique claro, porque talvez a palavra seja um pouco intelectualizada, metáfora é um termo figurado que emprega na significação natural de uma palavra e substitui outra em virtude da relação de semelhança subentendida. Então, a metáfora é algo que queria fantasiar, esconder uma certa verdade para aquele momento. Então, quando ele diz, bem-aventurados são os que têm puro coração, usava uma metáfora que hoje nós, pelo avanço que nós estamos conseguindo, apesar de modesto, podemos entender. Ele dizia que bem-aventurado é aquele que tem puro pensamento, porque esse puro pensamento nos elevaria acima das nossas questões físicas, materiais, das nossas imperfeições, que ainda talvez, por falta de esforço, esclarecimento, enfim, de cada um tem sua carga de ver essas questões, possa ser obstáculo da gente enxergar as coisas superiores. Daí fica aquela velha pergunta, né, que nenhuma doutrina consegue esclarecer, e que Kardec relata isso no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, quando ele, então, atrevidamente, entre aspas, é lógico, diz aos espíritos, o que é Deus? Então ele não pergunta nem quem é o que é, porque a gente não tem como definir aos nossos pobres olhos materiais o que é ou quem é, se é que é Deus. Né? Nós sabemos que tem alguém que criou tudo, que tudo foi criado por alguém. Agora, quem criou esse, a gente não tem condições ainda de responder. Sim, Alcino? Me dá uma partezinha. É uma coisa muito importante nós entendermos Allan Kardec por dois fatores. Essa inicial colocação dele é de uma sutileza muito grande, porque ele nos faz buscar o entendimento. Ele nos joga no ar uma colocação absolutamente pertinaz, mas, acima de tudo, nos faz pensar que nós precisamos, e isso talvez seja um dos grandes diferenciais da doutrina, a doutrina nos faz pensar, nos faz entender, nos faz conhecer. A doutrina não nos diz a doutrina nos faz com que nós entendamos que é. Isso é que é importantíssimo. E também, não esqueçamos, que nós estamos falando de um homem que tinha uma capacidade intelectual fantástica. Essas questões que Cristo nos deixou lá atrás, como ensinamento, a gente sabe disso, as nossas casas espíritas, e quero crer que outras religiões também se preocupam em esclarecer de maneira simples. Bem-aventurados significa muito felizes. Então nós temos que estar muito felizes quando nós estamos caminhando na direção de purificar a nossa forma de pensar, porque em a purificando, nós estaremos produzindo boas ações e boas palavras. Portanto, nasce um homem moralizado. Como Paulo sutilmente dizia, né, Alcindo e irmãos, quando ele dizia, preciso que nasça um homem novo
dentro de um homem velho. E esse homem novo, ele está nascendo na medida que a gente fornece ao nosso pensamento fórmulas para que a gente possa se analisar em primeiro lugar e depois corrigir a nossa conduta. Quando ele diz no finalzinho desta pequena parábola, ou essa metáfora, como queiras, que de certa forma, não dizendo tudo o que dizia dizer porque não podia, torna-se uma parábola, ver a Deus é ver as questões superiores, com a pureza da evolução conquistada. É a visão do espírito moralizado, menos materializado, mais essenciado, mais purificado em relação ao controle das suas imperfeições, que nos leva a lembrar daquela frase clássica que foi sugerida a Kardec pelos espíritos superiores, quando ele diz, e a gente aqui vai usar o termo atual, porque isso vale para todos nós, independente de doutrina, reconhece o verdadeiro cristão pelas suas luta pela domar as suas inclinações mais, né? E pela força que ele faz para que se possa tornar alguém mais moralizado. Não exatamente nessas palavras, mas quero crer que a gente conseguiu. Então, a conclusão dessa parábola ou dessa metáfora é que aqueles que tiverem os pensamentos mais moralizados, menos materiais, quer dizer, que se preocupam um pouco menos, embora se preocupando com a vida material, mas sabendo que ela não é a primeira e única e última, conseguirão então enxergar as questões superiores com mais clareza, pois estarão se ligando por afinidade a planos espirituais superiores. Portanto, estarão se conectando às faixas vibratórias superiores. Esse é um assunto, meus amigos e meus irmãos, extremamente vasto, que nós precisaríamos de algumas edições desse programa para falar de tudo e certamente não falaríamos, porque alguma coisa nós não conseguiríamos esclarecer ao ponto de tudo. A importância do pensar. O pensar, para resumir, é o responsável por a gente fazer e por a gente falar. Conhece-se o homem por aquilo que fala. Jesus falava isso, né? O homem fala do que o coração está cheio, ou seja, o pensamento está cheio. É isso, Alcindo. Verdadeiramente, Antônio Carlos, é muito importante que a gente tenha esse entendimento. E isso é um entendimento que passa pela nossa vida, no nosso dia a dia. Quando você é um pai extremoso, carinhoso, contudo, não abre mão da sua capacidade, do seu ser, da sua evolução, do seu tudo, o seu filho, de um modo geral, é muito limitado, porque ele vai até onde o pai permite. Quando o seu pai te favorece e te dá asas para que ele voe, para que aquela criança, aquele jovem cresça, o que ocorre? Ele cresce e vai em frente. É isso que o Espiritismo nos mostra através de todo o seu entendimento. Ele nos mostra o entendimento e nos faz, através desse entendimento, saber o que devemos e o que não devemos, o que podemos e o que não podemos. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes da doutrina, porque ela nos faz crescer, ela nos faz, acima de tudo, evoluir. Quantas vezes nós vemos pessoas trabalhando na causa, trabalhando na doutrina, que têm parcos conhecimentos educacionais, mas tem um grande conhecimento espiritual, espiritualista, e que nos traz, acima de tudo, o conhecimento e o entendimento que nós tanto precisamos. Então, como a gente percebe, meus irmãos, isso é um critério que não só a doutrina espírita com certeza tem, mas todas as outras têm, de esclarecer a ponto dos nossos adeptos, aqueles que confiam nos ensinamentos trazidos, que compreendam os ensinamentos com certa facilidade, a ponto de não haja um esforço hercúleo para colocá-los em prática. Então, é muito importante que todos nós, então, entendamos aquilo que nos cabe realizar. E a doutrina espírita, por se agregar à verdade absoluta, ela tira esse véu, ela remove as cataratas para tornar simples o entendimento. Não é melhor do que nenhuma outra, seria pretensão da nossa parte dizer algo assim, e seria injusto para com todas as outras formações religiosas. Não é concebente a verdade. Todas nós, todas as doutrinas, têm condições de fazer, que ela chegue em forma de entendimento. Portanto, dentro da doutrina espírita, há um ensinamento que diz assim, há no homem um princípio inteligente, a que se chama alma ou espírito, que é independente da matéria e que lhe dá, pela faculdade de pensar, o senso moral. Ninguém há de negar, e de fato aqueles que estão preocupados com a atual situação mundana, não só do nosso país, que a imoralidade é algo que necessita urgente combate. E só se faz isso com um conceito
verdadeiro das questões, até com uma certa ameaça em saber que o que a gente faz hoje responderá amanhã. A doutrina espírita prega isso, né? Que essa é a primeira, essa não é a última, e teremos outras ainda até que a gente rompa essas barreiras. Só para que a gente possa completar esse raciocínio, e usando sempre o exemplo maior, aquele que de fato não há como colocar dúvidas, que é o exemplo do nosso grande mestre Jesus, ele diz lá em Lucas 6, versículo 43, 45, o homem bom, e agora é muito importante que nós já esclarecemos que quando ele falava no coração, a gente entenda como pensamento, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, do seu pensamento, tira aquilo que ele faz de bem. E o homem mau, do mau tesouro, ou seja, daquilo que ele tem dentro dele, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, que é o pensamento, disse ao que a boca fala. E ele completa lá, porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Portanto, quando nós lidamos com as pessoas, e essa recomendação não é nossa, é do nosso mestre Jesus, podemos, no silêncio da nossa consciência, saber com quem nós estamos lidando através do que as pessoas produzem pelos pensamentos, pelos seus atos, que é o reflexo, e pela forma de falar. O que nos dá, de certa forma, a cuidade para lidar com estas pessoas sem nos envolvermos com aquelas coisas, às vezes, negativas que as pessoas fazem. É muito importante que a gente tenha essa qualificação para que a gente possa saber como lidar melhor. Penso eu que nós temos que fazer mais um pequeno intervalo. A partir do outro bloco, nós vamos voltar ao assunto e terminá-lo. Meus irmãos, pedimos que continuem conosco, fazendo com que nós possamos ter a oportunidade do trabalho pela doutrina e o cumprimento da nossa tarefa. Até daqui a pouco, meus amigos. Não demora não, vamos só tomar uma pequena aguinha. Obrigado. Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos.
Voltando ao convívio, então, dos nossos amigos e irmãos, através do programa Na Terceira Revelação, agora em seu terceiro e último bloco. Lembrando aos amigos que o sorteio de um livro, por gentileza da Livraria Oswaldo Cruz, pode ser feito através do telefone 2235-4733, 2235-4733, deixando seu nome e seu telefone. Já, ao finalizarmos o nosso programa, estaremos fazendo o sorteio de um exemplar cedido pela livraria. Alcindo, por favor, temos mais uma IEA com a sua programação, por favor. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá na União Indústria, 13291A, em Itaipava. Quinta-feira, 19h30, reunião pública com Arnaldo José da Silva. Tema livre. Dia 22, terça-feira, 15h30, reunião pública com Hermínia Reis. Tema divulgando o bem. Continuamos a falar sobre o pensamento, lançando alguns ensinamentos para que a gente possa debater, na esperança da gente bem compreender e valorizar essa questão do bem pensar. Paulo dizia isso, e ele está lá registrado em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, deixa claro para um bom entendedor, que é o nosso caso, dos nossos amigos que nos ouvem e nós que aqui estamos falando sobre o assunto, de que aquele que purifica o seu pensamento vai entender qual é o propósito divino em relação a nós, que não é só a vida material. Existe algo muito maior acima disso. E essa frase nos leva a uma conclusão rápida. Não adianta a transformação aparente na feição exterior. Renovemo-nos por dentro, para tanto é preciso avançar no conhecimento superior do eu verdadeiro, renovando então a nossa forma de pensar. E para que isso se efetive e que a gente continue nesse debate tão interessante, a nosso ver, também está lá em Lucas 12, versículo 32, quando Jesus deixa: não tenhais medo, pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Portanto, fica claro para nós que a vontade do poder divino, dos planos espirituais superiores, de todos aqueles que acima de nós nos querem bem, é que nós sejamos felizes. Mas é preciso que se coloque em prática algo também que ele nos deixou, quando ele diz: conheça primeiramente a Deus e a sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Ou seja, procuremos nós viver com os ensinamentos que ele nos deixou. O restante naturalmente nos será concedido. Não é isso, Alcindo? Perfeito. Você observa que quando nós temos atitudes boas, pensamentos bons, tudo mais ou menos flui da mesma maneira. Se você tem uma colocação perfeita de apoio ao nosso irmão, normalmente esse apoio vem de uma forma muito interessante e até mesmo nós achamos: como é que pode aquilo ter acontecido, ter se modificado? Sim, modifica-se basicamente porque nós, Antônio, estamos fluindo nessa direção. Fatos que a gente vivencia no dia a dia, você deve ter vivenciado muitos. Quantas vezes uma grande tragédia que ocorre numa cidade, num local, ele modifica todo um ambiente através de pessoas que vêm fazer o quê? Vêm fazer o bem. Quantas vezes você encontra pessoas que se juntam para socorrer aquelas situações surgidas? Nós falávamos agora recentemente sobre o Itaipava, sobre o GBEM, e eu lembro daquela grande catástrofe que nós tivemos,
Que coisa impressionante foi a maneira como o GBEM se portou no socorro a todos aqueles irmãos. Juntamos todas as mãos e fomos em frente. Ali não tinha nenhuma diferenciação de religiosa, política, de nada. Só o bem. O bem junta ao bem, Antônio. E essa é a forma de pensar. Sim, não tenha dúvida. Que nós temos que caminhar nessa direção. O aspecto do pensar, ele é tão importante que ele influencia a nossa vida em todos os aspectos. Meus irmãos, em todos os aspectos. Não há um que não dependa e cause reflexos da nossa forma de pensar, no nosso relacionamento, nas questões do plantar e do colher, que Jesus deixou claro quando ele diz a cada um segundo suas obras. Enfim, tudo é reflexo da nossa forma correta ou incorreta de pensar, de uma educação. Para que nós tenhamos uma ideia, e eu acho que é importante a gente tocar nisso, a nossa concepção física, ou seja, as enfermidades e as doenças que nós adquirimos, a grande maioria delas são produtos da nossa forma de pensar. Por que dizemos isso? O filósofo romano Juvenal, e vocês agora vão identificar, talvez não lembrasse de quem disse esta frase, mas essa frase é extremamente famosa, isso lá nos anos 50 depois de Cristo, dizia assim: mente sã, corpo são. Isto é muito maior e muito mais verdadeiro do que alguns simplesmente podem avaliar. No nosso sistema, meus irmãos, existe no nosso corpo físico alguma coisa que chama-se sistema nervoso central. Esse sistema nervoso começa na nossa nuca e desce até o cóccix. Esse sistema interliga através do que nós chamamos, ou a ciência qualifica de gânglios, todos os nossos órgãos. Todas as nossas emoções, estados de tranquilidade, de paz, ou de desavença, ou de descontrole emocional, eles são registrados por esse sistema. E eles caminham por ele. Através desses gânglios, essa descarga que é jogada no nosso sistema, que produz toxinas, elas vão direto aos nossos órgãos. Os amigos, certamente agora poderão identificar, que quando nós nos estressamos, passamos dos nossos limites, perdemos a nossa estabilidade, logo um órgão acusa de alguma forma, em primeiro lugar, uma enfermidade. É uma dor de cabeça, uma encefaleia, é uma dor de barriga, é um descontrole de pressão, enfim, várias podem se manifestar. O que significa isso? Que aquele órgão, que tem uma certa debilidade a mais do que talvez outros, recebe aquela descarga elétrica naquela condição negativa e acusa a queda. E aí, se nós persistirmos nesse estado, aquele sistema começa, então, a se disseminar por todo o nosso organismo. Se fazemos isso com constância, novamente peço a atenção dos amigos, tudo é provocado pela nossa mente, pela nossa forma de conviver com as situações. Aquilo acaba degenerando de tal forma que as células, que aos milhões se renovam todos os dias, passam nesses órgãos fragilizados a não se renovarem mais com certas constâncias. Estabiliza-se ali uma enfermidade, porque aquele órgão não se regenera mais. Percebemos então que quando o filósofo Juvenal, repito, nos anos 50 depois de Cristo, dizia mente sã, corpo são, ele estava coberto de razão. Pergunto aos amigos e vou estender isso ao Alcindo. Não é necessário que nós renovemos a nossa forma de ver a vida através dos ensinamentos que nos levem a caminhar com segurança? Perfeito, Antônio. E uma coisa você não pode esquecer, nós frequentemente na nossa vida temos exemplos dessa natureza. Se nós observarmos os grandes atletas, aqueles que são realmente fantásticos, maravilhosos, eles têm uma capacidade de leitura dos fatos que estão ocorrendo muito acentuados e, principalmente, acima de tudo, voltado para que dê certo, para que seja bom, para que seja positivo. A positividade, ela ajuda muito. Se nós acharmos que vamos realizar, nós já fizemos meio caminho andado. E a nossa luta é para crescer, é para evoluir. Verdadeiramente, o nosso organismo absorve toda essa carga de positividade ou de negatividade. E as doenças, elas são muito levadas para esse lado. Você observa, por exemplo, o sistema hahnemanniano, que nada mais é do que a homeopatia, ela trata com uma série de medicamentos que, no fundo,
Se você os analisar, você chegará à conclusão de que eles não têm tanta efetividade quanto os medicamentos alopatas, mas que, na realidade, eles funcionam no teu organismo de uma maneira impressionante. E que você pensa de que maneira? Mas como? Sim, porque você pensou positivo, você seguiu positivo. Eu lembro muito do Dr. Roberto Costa aqui em Petrópolis, que era o homeopata da cidade, quanto ele conseguia de maravilhas com aqueles remédios. 3 gotinhas, 5 gotinhas, 3 cápsulas, e dava certo. Eu mesmo sou um exemplo disso. Então você vê que esse pensamento positivo, ele é muito favorável. Né? É a forma sã da gente pensar. E volta logo a Juvenal novamente. Quando a mente está sã, o corpo responde na mesma condição. Nós podemos, então, viver muitas questões ainda da nossa vida futura se nós equilibrarmos a nossa forma de pensar. Obviamente, que se a gente tem dificuldade de lidar com certas questões, é preciso que a gente busque fundamentos, conhecimentos para que a gente possa equilibrar. As terapias ocupacionais fazem isso, né? A própria psicologia faz isso. Né? Então, são muitos os recursos hoje que estão à nossa disposição e nós não precisamos temer de estarmos fragilizados em procurar, não é nenhuma vergonha. O nosso futuro depende disso. Portanto, nós estamos chegando à conclusão, penso eu, pensamos nós, de que, de fato, a mente é o fator de equilíbrio da nossa vida, seja ela, como dissemos ainda há pouco, em qualquer aspecto. Buscar, então, esclarecimentos para aprendermos a lidar com o que existe dentro de nós é fundamental. Não se pode negar que a humanidade hoje passa por uma fase muito crítica, onde o destempero é coisa que, de fato, tem uma divulgação muito rápida, não que não existisse, mas que hoje chega ao conhecimento de nós com muito mais velocidade. A gente percebe que certas coisas acontecem de mentes brilhantes e que tem momentos de desequilíbrios que levam a fazer coisas que no futuro, certamente, quando tudo amenizar, vão se arrepender. No entanto, era isso que estava registrado. E note-se, isso já começou a dar sinais lá atrás, mas que as pessoas, não se preocupando em denotar o mal, deixaram que isso se agravasse a tal ponto de chegar num ponto de ser algo inevitável. Portanto, a fonte do mal está na forma de pensar, assim como a fonte do bem também. Poderemos dizer que o que pensas com firmeza, viverás na mesma vibração. Esse é um outro aspecto que a doutrina espírita, rapidamente, vamos comentar, é assunto para outro programa, e que quando a gente vibra, nós exteriorizamos uma energia, e essa energia tem qualidade. E de acordo com essa qualidade que nós, então, manifestamos, aproxima-se de nós companhias espirituais da mesma natureza. Por isso, se assim, diz-me o que tu pensas, que eu direi com quem tu andas. É outra coisa extremamente verdadeira. Portanto, pensar é atrair ou repelir. Pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. O pensamento é uma força criadora e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Por isso, hoje, nós somos o que ontem nós pensamos. Através do pensamento, transformamos-nos em anjos a caminho do céu ou em gênios do mal, a caminho dos tormentos da própria consciência. Por fim, o que se faz necessário para o nosso próprio bem é saber pensar. Amoldar os pensamentos é uma vontade educada, não se pode modificar aquilo que não se conhece. É dominar e, assim, não sujeitar esses pensamentos ao domínio dos elementos corporais, sabendo que por trás disso tem algo muito maior, que não é só essa vida, que o que nós produzimos hoje através do pensar, que se reflete em agir e falar, vai lá na frente ser agregado ao nosso patrimônio espiritual. Estaremos nós, como estamos hoje, vivenciando o que nós ontem plantamos. Alcindo. Antônio, precisamos fazer o resultado do sorteio, porque você vai acabar apanhando. Hein? O nosso técnico ele já olhou 3 vezes dizendo que acabou. Não, ele é cristão, ele não faz isso. Então vamos proceder aqui ao nosso sorteio. O sorteio foi para a Rita Luzzi, de Nova Cascatinha. Por favor, entre em contato com a emissora, no telefone da emissora, que será esclarecido como fará o recebimento da obra doada pela livraria Oswaldo Cruz. E eu aproveito para me despedir dos queridos telespectadores, depois de momentos tão interessantes, e passando ao Antônio para encerrar o programa, antes que as coisas passem demais do horário.
Muito obrigado pela atenção de todos e muito obrigado pela paciência da nossa técnica. Só queria dizer à nossa irmã Rita Luzi que esse livro, o Alcindo ainda não sabia desse detalhe, pode ser retirado a partir de quinta-feira, lá na livraria Oswaldo Cruz. Só levar um documentozinho, apresentar, e alguém lá certamente vai vos deixar. Meus amigos e meus irmãos, foi uma alegria muito grande ter o privilégio de estar no convívio de todos vocês. Esperamos que, ainda que modestamente, sem base intelectualizada, possamos ter, de certa forma, colaborado, hoje em especial, com a nossa forma de pensar. Pensar é fundamental, meus amigos. Quem tem dificuldade para lidar com as próprias situações, procure um meio sério, que lhe mostre caminhos, com o perseguir do tempo, para poder conduzir-se melhor na vida através do falar e do agir. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 16 horas ao vivo. Temos uma reprise às 17 horas, sempre às sextas-feiras. Alguns horários são disponibilizados pela emissora alternadamente, tá? E quem tem dificuldade de acessar a TV fechada, pode fazê-lo pelo Facebook, digitando TVI 19, inclusive ao vivo. Meus amigos e meus irmãos, foi uma alegria imensurável estar com vocês. Eu diria inenarrável. Eu ia dizer isso, mas como ele já patenteou, eu não tinha o direito de fazer. Convido aos amigos a estarem conosco, sempre nesse horário ou nas reprises, agradecendo mais uma vez a audiência, a consideração, a tolerância e, fundamentalmente, a oportunidade que nos dão de divulgar a doutrina espírita e de trabalhar na seara do Mestre. Desejamos a todos uma ótima semana, que tudo corra muito bem e que Jesus Cristo esteja sempre, através dos seus enviados, nos lembrando das nossas responsabilidades. Até lá, meus amigos, e muito obrigado mais uma vez.